Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos fazer duas leituras, a primeira é em Apocalipse 2. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5. Apocalipse 2, do verso 2 ao verso 5. Conheço as tuas obras, e assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que se puseste à prova os que mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando éramos recém-casados. E de como me seguias no deserto. Versículo 2 ainda. Numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem aonde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis do seu fruto e do seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, vede e mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede que jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses?
Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo: a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Muito bem. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Oremos. Bendito és tu, Senhor, o eterno e santo Deus. E diante da sua presença, Pai, queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu de vida e o privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez na sua casa. Queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, agradecer pela chuva que cai, Senhor Deus, e por tudo que acontece nas nossas vidas. Pai amado, peço então que o Senhor esteja perdoando, Pai querido, os meus pecados e as minhas faltas e transgressões. E também peço que o Senhor esteja cuidando de cada uma destas almas que estão aqui nesta noite. E também, Senhor, zelando por aquelas que não estão. O Senhor sabe o porquê, o motivo, Senhor, pelo qual elas não estão aqui. Mas nós clamamos pela vida de cada uma delas. E pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma. Abençoe nosso irmão Renivaldo, Senhor, que está viajando. Pai, protege ele nas estradas, Senhor. Cuida dos nossos demais irmãos também que não vieram. O Senhor sabe, Senhor, então, o porquê deles não estarem aqui nesta noite. Peço que o Senhor os ajude, peço que o Senhor os abençoe, peço que o Senhor os guarde. Santo Deus, pedimos também, Senhor, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, fale ao mais íntimo de nosso ser, para que possamos, Senhor, então, ser instruídos dentro da sua vontade. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, sobre os dois textos bíblicos que nós lemos da Bíblia, sobre Deus, a família e uma relação perpétua. Dentro dos nossos dias atuais, dentro da nossa sociedade a qual nós estamos inseridos, trata-se de um relacionamento, casamento, família, de uma maneira depreciativa e também com desmérito. Todas as vezes, talvez, que uma família vai ser instituída, vai começar então uma família, vai ter uma festa ali para se formalizar um casamento, porque casamento não é a festa. Nós temos muito, meus irmãos, que aprender que um casamento não é o dia da festa. Casamento não é a festa que você programa em fazer. Casamento é o programa que você faz de viver depois 40 anos com a mesma pessoa. Isso é casamento. E quando nós falamos dessa questão de Deus, família, uma relação perpétua, dá-nos a entender que nós temos sempre aquela tratativa com o casamento, o relacionamento, seja ele familiar, seja ele com Deus. Nós temos uma tratativa, meus irmãos, assim, realmente, olha, depreciativa. Você encontra o camarada que ele vai realizar uma festa lá para comemorar o casamento dele. A pessoa já olha para ele e diz assim: ei parceiro, hoje você vai se enforcar, hein? Ou seja, quer dizer que você está prestes a cometer um suicídio. De uma maneira depreciativa, então, a nossa sociedade trata o matrimônio, o casamento, o relacionamento, tanto com Deus, também com a família. E aí você tem aquelas frases, né, que sempre estão aí
correndo dentro do ouvido do povo: agora você está preso, agora acabou a sua liberdade. Camarada coloca uma aliança de noivado, porque ele namorou, ele noivou, ele vai casar, né? Quando ele coloca a aliança no dedo, os primeiros companheiros que já chegam, já olham para ele e dizem assim: agora você está amarrado, agora você está preso, acabou a sua vida. E aí você vai ouvindo aquelas frases, aí você ouve aquele amigão seu, né? Você está aí achando que você vai fazer negócio bom, né? Na hora que passar uns dias você vai conversar comigo, você vai vir falar para mim. Ou seja, ele já está aguardando da sua boca mais notícias acerca do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família e da sua relação com Deus. É a mesma coisa de uma pessoa quando ele fala com o familiar dele que ele está indo na igreja, ou que ele se converteu. O pessoal olha para você e diz assim: vamos esperar para ver, né? Até quando vai durar isso aí? Porque isso é o sentimento, isso é o que o mundo está dentro deles. Quando o mundo de hoje, meus irmãos, tem um escritor chamado Zygmunt Bauman, que ele escreve sobre os dias nossos, né, os nossos dias contemporâneos, e sobre também a questão do pós-modernismo. E eu já falei isso aqui, vou tornar a repetir, que ele escreve, ele tem um conceito de sociedade líquida, mundo líquido. Por que tudo líquido? Porque não é nada duradouro, não é nada sólido, não é nada perpétuo. É tudo que se pode ser novo, é tudo que se pode experimentar de novidade. Então, para que eu vou ficar 50, 60, 70 anos com a mesma pessoa, se eu tenho a oportunidade de cada 2, 3 anos trocar? Porque hoje trocam-se de casal e de pessoa como se troca de celular. A nossa sociedade, ela nunca trocou tanto de roupa como ela troca hoje. O nosso mundo, ele nunca trocou tanto de celular como ele troca hoje. As pessoas nunca trocaram tanto de automóvel como eles trocam hoje. E assim vai também a família. E assim vai também o casamento. Porque se eu tenho a oportunidade de experimentar o novo, para que eu vou continuar com o velho? Para que eu vou perseverar até o fim? Para que eu vou insistir com aquilo que pode ser sólido e é permanente diante de Deus? Então nós estamos vivendo esse período da nossa vida e esse tempo, mas esse é um tempo, meus irmãos, que não é um tempo de hoje, não é um tempo de atualidade. Que quando você lê Paulo em Atos dos Apóstolos 17, quando ele chega no meio dos gregos em Atenas, a Bíblia diz que os filósofos, os pensadores, eles ficavam nas praças, porque era nas praças que as novidades apareciam. E aí quando você lê Atos dos Apóstolos 17, você vai ver que eles estão nas praças todos os dias, esperando o quê? Uma novidade. Porque nós temos anseio de experimentar o novo. Uma pergunta, uma roupa para você, ela é nova até quando? Um carro, ele é novo até quando? Então as coisas acabam se depreciando, meus irmãos, na nossa vida, e isso vai criando uma sensação no coração dos homens de aquilo que ele tem e de tudo aquilo que ele prometeu, de tudo aquilo que ele jurou diante de Deus, acaba caindo por terra, porque ele tem a necessidade, aquele falso ilusão e entendimento de experimentar coisa nova. Então o Zygmunt Bauman, ele fala que a sociedade é uma sociedade líquida. O mundo é líquido, porque o mundo detesta, presta atenção nessa frase, o mundo detesta tudo aquilo que é durável e sólido. Porque se uma empresa automobilística construir um carro que não quebra,
eles não se sustentam. Se a fábrica de pneus produzir um pneu que roda 200 mil quilômetros, eles não vão ter para quem vender pneu. Se o aparelho da sua casa, que deveria durar 20 anos, ele tem que durar no mínimo 1, porque eles não estão fazendo coisas para durar mais. É tudo líquido, é tudo passageiro, é tudo de rápido uso, para que então vire aquele giro e aquele círculo comercial na vida dos homens. E isso também influencia na nossa vida, seja na relação com Deus, seja na relação com a família. Vocês podem reparar, meus irmãos e minhas irmãs, que a maioria das religiões, elas têm que ser politeístas. Por quê? Elas têm que ter muitos deuses. Porque o dia que você tiver o seu Deus dentro do seu bolso, e o seu Deus que está dentro do seu bolso, ele não, então, suprir a sua necessidade, você pega ele do seu bolso, joga ele pela janela, você cata o outro Deus, põe no seu bolso e ameaça ele. Fala, ó, seguinte, se você não fizer o que eu quero, aquele eu já joguei pela janela, então você vai ser o próximo. Por isso que a maioria das religiões, elas são politeístas, porque hoje as almas, elas não se contentam com um Deus, porque tem que ter o Deus da prosperidade, o Deus da cura, o Deus não sei do que lá, o Deus do Santo Antônio, o Deus do casamento, o Deus da sexta-feira, o Deus do sábado, o Deus de todos os feriados de todo ano. Cada semana tem um Deus, cada mês tem um Deus. Então nós precisamos de muitos deuses. Então por isso que as religiões, elas estão se tornando politeístas, porque elas precisam oferecer para as pessoas muitos deuses, porque eles não conseguem se satisfazer no único Deus verdadeiro que a Bíblia lhes ensina. Porque eles têm que ter um quartinho de Deus na sua casa, porque se aquele Deus não suprir a necessidade, eu jogo ele fora e coloco outro no lugar dele e ameaço ele. Então a sociedade, religião, casamento, família, tem se tornado, meus irmãos, de uma maneira líquida, porque muitas vezes acontece aquilo com a gente, daquilo que Deus está tratando aqui nos dois textos que nós lemos. O que Deus está tratando? Deus está tratando que nós perdemos o conceito da Gênese. O que é isso? Nós perdemos então o conceito do princípio. Porque Deus, quando uniu o Adão e a Eva, e Ele foi tratar com os homens mais para frente sobre o relacionamento com Deus e o casamento e a família, Ele diz assim: mas no princípio não era assim. E aí Deus vem tratar o nosso coração de que nós então perdemos aquele conceito da Gênese, do princípio. Por isso que nós lemos o texto no livro de Apocalipse, que Deus está falando com uma igreja e dizendo assim para elas: ó, eu conheço as tuas obras, eu sei da sua perseverança, eu sei que você não tolera o mal, mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Você sabe por que a gente tem o desejo de ter um outro amor? Porque a gente já abandonou o primeiro. Porque o primeiro, nós estamos perdendo essa questão da Gênese na família, nós estamos perdendo essa questão na Gênese no nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós temos que ter muito Deus. E que se o Deus dessa igreja aqui, que está aqui, essa igreja batista aqui, que é uma igreja de Deus, esse Deus aqui, ele não me satisfazer, eu vou para outra. Eu vou procurar um Deus, até eu achar um Deus que vai me satisfazer. Um Deus que é de acordo com a minha vontade. Um Deus que é de acordo com a minha necessidade. Um Deus que é de acordo com o que eu estou buscando. E não com o que Ele tem para me oferecer. E não com o que Ele tem para me ensinar. Então por isso Deus está dizendo para aqueles irmãos: irmãos, lembra-te de onde vocês caíram.
Se você caiu lá atrás, então você volta, se levanta, lembra do primeiro amor, lembra de com tanta dedicação você tinha e que agora você não tem tanto. O que aconteceu? Deus mudou? Não. Deus diminuiu o seu amor para com você? Também não. Deus pediu para você dar uma seguradinha? Não. Lembra então do primeiro amor, como você era, no seu relacionamento de família, com Deus, aquele desejo de estar, aquele desejo de fazer, e agora murchou. É porque perdeu a gênese. E aí Deus então tem que lembrar a gente, olha, eu tenho que lembrar você do seu primeiro amor, lembra de onde você caiu e volta a praticar o quê? As primeiras obras. Então por isso, meus irmãos, que nós vamos falar de Deus, da família e dessa relação perpétua e dessa necessidade de restaurar essa gênese, esse princípio de Deus na nossa vida, seja dentro da nossa família e seja dentro da relação que a gente tem com Deus. Porque senão a gente vai perder o intento. Vir na casa de Deus vai começar a se tornar um fardo e não uma alegria. Servir a Deus vai começar a ficar pesado em vez de ser um prazer. Servir a Deus vai se tornar algo, meus irmãos e minhas irmãs, de um tormento e não de um prazer, de uma alegria. E por isso então, que nós temos que voltar a esse princípio da Gênese. E é o que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. É o que Deus quer tratar na nossa vida, no nosso casamento, para que as coisas sejam duráveis, sólidas, permanentes. E por isso que a igreja de Cristo apresenta um único Deus verdadeiro. E digo para você, se você não se satisfazer em Deus, e somente neste Deus, você vai procurar, você pode ter 2.000 deuses, 3.000 deuses, nenhum deles vai conseguir. Nenhum deles vai ter a resposta. Nenhum deles vai tocar profundo mesmo na sua alma e no seu ser. É que o grande problema nosso é que nós estamos perdendo o princípio de todas as coisas, seja dentro da família, seja dentro da relação com Deus. E por isso Deus então está chamando a atenção lá dos irmãos daquela igreja do livro de Apocalipse, falando para eles que conhecem a obra deles. Olha, meus irmãos, esses irmãos, eles não eram assim, largados não. Eu conheço a tua obra, eu sei da sua perseverança, eu sei que vocês não toleram o mal, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês perderam aquele fervor a princípio, aquele amor original, aquele amor puro, aquele amor de desejo mesmo de estar na casa de Deus e de servir uns aos outros. Você perdeu isso. Então eu quero avisar você que você precisa se arrepender e voltar a praticar. Descobre aonde você caiu, levanta e volta a praticar as primeiras obras. 1 Coríntios capítulo 13. E aí quando a Bíblia diz dessa questão do amor, olha, deixaste o teu primeiro amor, aquele original, puro, fervoroso, animado, pronto para tudo, é noite, é dia, é 3, 4 cultos por semana, não tem dia, não tem frio, não tem tempo ruim. Olha, vamos estar na igreja, vamos servir a Deus, vamos ter comunhão com os nossos irmãos, vamos estar junto deles. Ah não, mas lá não vai ter o que eu vou fazer, mas só de você ficar aqui junto é um calor humano, é algo que anima, é algo que nos encoraja, que traz, meus irmãos, um ânimo ao coração daqueles que estão.
A Bíblia diz que um tição, longe da fogueira, ele acaba se apagando. Mas se ele ficar perto da fogueira, ele se aquece e se acende novamente. É igual o nosso amor. O amor para com a nossa esposa, o amor para com os nossos filhos, sempre tem que estar sendo aquecido. Porque se ele começar a ficar de lado, ele apaga. E aí é onde entra no coração do homem o desejo de experimentar o novo, sendo que ele já tem tudo que ele precisa, que está tão pertinho dele. Mas por ele ter caído, por ele ter esquecido, então Deus vem lembrar. Lembra-te de onde você caiu. Busca de novo o primeiro amor. Volta a praticar as mesmas obras. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, Paulo ele não falou que ele fala a língua dos anjos, tá bom? Se eu falasse, ele não está falando que ele fala alguma coisa. E se não tivesse o amor, eu seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada eu serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver nada disso, me aproveitará. O 20º homem mais rico do mundo, um bilionário árabe. Eu não sei se ele vai fazer isso. A fortuna estimada em 32 bilhões, não sei se de euros ou de dólares, ele está disposto a doar para fundações e entidades que cuidam de crianças e combatem doenças extremamente infecciosas. Esse é o 20º homem mais rico do mundo. Se esse homem fizer isso, meus irmãos, não sei se ele é salvo, se ele conhece o Deus que nós conhecemos. Mas sei de uma coisa: ele está dando um copo de água para os meus pequenininhos. E Paulo está dizendo: se eu fizesse tudo isso, mas se eu não tivesse o amor, nada adiantaria. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, que entregue meu corpo para ser queimado, e não tiver o amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que Deus é o princípio da Gênese na nossa vida. O nosso amor está sem sofrer tudo. O nosso amor está sem esperar tudo. O nosso amor está se gloriando das injustiças. Esse é o princípio do amor que Deus está nos ensinando. Amai-vos uns aos outros. Isto é relacionamento de família, isto é relacionamento com Deus, isto é comunhão em Cristo, isso é a igreja de Jesus Cristo. Lembra-te de onde você caiu. Volte a praticar as primeiras obras. Lembra do seu primeiro amor. Aqueça de novo o seu coração à obra de Deus. Não deixe tornar a fé líquida.
sem ser sólida, perpétua, firme, constante, perseverante. Muito bem. Quando Deus fala, lembra-te das suas primeiras obras, lembra do esforço que você não media. Agora eu vou falar do casamento. Estava frio, né? Mas quando você tem que encontrar a noiva, pode estar o frio que for. Quando você vai encontrar o noivo, pode estar geando, pode estar chovendo, pode ser de madrugada, pode esperar a noiva lá que está vindo do estudo 11 horas da noite, que está congelante, você está lá esperando. Então lembra dos esforços que foram feitos. Mesma coisa do nosso relacionamento com Deus. Quando o tempo não era problema para a gente. Quando, meus irmãos, não tinha chuva, frio, dificuldade financeira, problemas familiares, não tinha nada disso. Chegava dia de ir para o culto, é uma alegria. Chegava o momento de estar na casa do Senhor, era uma alegria. Lembra-te dos esforços que você já fez, que você não mediu. E aí então você vai começar a recordar que nós estamos deixando para trás a gênese do princípio. E que hoje nós não queremos enfrentar chuva, frio, tarde da noite. Hoje nós não queremos fazer o mínimo, porque estamos perdendo o princípio da gênese. Salmo 84, versículo 1 e versículo 2. O salmista, lá no Salmo 84, ele diz assim: versículo 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha, meus irmãos, que amor esse homem tinha de ir no tabernáculo, de ir no dia do Senhor. Versículo 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esse homem tem um prazer, ele não mede esforço, não tem dia ruim, não tem problema, não tem dificuldade que faça com que ele não vá à casa do Senhor, porque o seu alento, o seu prazer, a sua alegria se encontra naquele lugar, porque é ali naquele lugar que ele sente a maior presença do Senhor na sua vida. É ali que ele é tratado pela palavra de Deus, é ali que ele aprende desse Deus e que ele cresce não somente na graça, mas também no conhecimento de Deus, o Todo-Poderoso. Então eu tenho prazer, minha alma tem alegria. Eu não tenho problema de vir na chuva, eu não tenho problema com o frio, eu não tenho problema com o horário, eu não tenho problema financeiro. Porque eu não media esforços. Mas hoje eu estou medindo. Hoje qualquer coisa me atrapalha. Então lembra das suas primeiras obras. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram. Vim para a casa de Deus, meus irmãos, tem que ser uma alegria, um prazer. Chegar na casa de Deus é como se aqui não fosse a sua segunda casa, mas a primeira. Aqui não é a sua segunda casa, aqui é a primeira.
Vir na casa de Deus é uma alegria, servir a Deus, lembrar da Gênesis, lembrar do primeiro, daquele amor fervoroso, puro, alegre, contente. Aquela alegria e prazer, meus irmãos, que quando a gente perde o princípio da Gênesis na nossa vida, e Deus tem que estar lembrando a gente, se torna, aí você ouve assim, eu vou fazer um esforço para ir. Vou fazer um esforço. E é por isso então que Deus envia, através do profeta Jeremias, aquela mensagem do capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Jeremias capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Versículo 1 e versículo 2. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me, eu me lembro de ti. E a primeira palavra aqui da minha tradução dessa Bíblia aqui que eu estou lendo, ela traz a palavra afeição. Eu não sei que palavra está aí na sua tradução. Carinho. Muito boa tradução. Carinho, afeição. Olha, meus irmãos, Deus está falando do seu povo. Deus podia ter criado 50 povos desse mundo, 50 nações para servir Ele. Ele podia escolher qual que serve melhor. Mas Ele escolheu um povo. Ele criou uma nação para servir Ele no meio de todas. E aí Deus olha e diz assim: eu me lembro do carinho que você tinha comigo, que você não tem mais. E aí serve para o nosso casamento, né? Eu me lembro do carinho que você tinha comigo e hoje está perdendo o princípio da Gênesis. Não tem mais. Aí Deus está falando, usa a palavra afeição. Afeição, afeto dedicado. O meu povo, ele tinha um afeto para comigo. O meu povo era carinhoso comigo. Então, meus irmãos, Deus está lembrando, eu me lembro dessa afetividade que vocês tinham, esse sentimento de inclinação, carinho, simpatia, tratamento gentil e agradável para comigo. É como se Deus dissesse assim para Israel: quando eu me dei a conhecer a vocês, vocês se encantaram comigo. Mas sem o princípio da Gênesis, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos perdendo isso na nossa vida. Aí as coisas vão se tornando mecânica, um esforço. Qualquer coisa vira um atrapalho para a gente. A gente já perdeu lá em Apocalipse 2. A gente já caiu faz muito tempo. A gente tem que lembrar, voltar, se levantar, praticar, voltar às primeiras obras. Aí Deus está dizendo aqui em Jeremias: olha, o meu povo, as minhas famílias, eles perderam a afeição a mim, o afeto. Deuteronômio capítulo 10. Livro escrito por Moisés chamado Deuteronômio 10.
Então, por isso que os relacionamentos, o casamento vai se desgastando. Porque quando a moça sabia que o moço ia chegar, estava marcado para ele vir, ela já ia lá, né, tomava aquele banho, tá. Aí agora já não tem mais isso, né? O rapaz se aprontava, se arrumava, ficava todo elegante, né? Bonito. Aí vai perdendo essas coisas, porque a gente vai perdendo o princípio. Isso entra na nossa família e também na nossa relação com Deus. E aí em Deuteronômio 10, versículo 12 ao 16, Deus diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os... Deus nunca perdeu a afeição e o amor ao seu povo. Por isso ele fala para Jeremias, em capítulo 31 de Jeremias, ele diz assim: com um amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. E aí Deus, ele vai tratando: eu me afeiçoei dos seus pais para os amar, e vós outros descendentes deles escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Mas a gente continua com o coração duro. Nós continuamos com o nosso coração duro, apesar de Deus nos fazer lembrar de todas as gênesis, de todo o princípio, de tudo aquilo que nós deveríamos ser. Tem uma igreja lá, das 7 igrejas da Ásia, que eu não me lembro o nome dela agora, mas está escrito a ela: olha, você pratica melhores obras do que as primeiras. Você faz melhores, você está fazendo melhores obras agora do que as primeiras. O problema nosso é que está ficando o contrário. Nós perdemos então o princípio da Gênese, tanto no relacionamento com família, quanto no nosso relacionamento com Deus. Por isso que as coisas vão ficando para trás, e nós vamos perdendo então a primeira coisa que Jeremias diz aqui. Deus está dizendo: a afeição, o carinho, a atenção, ser agradável. Isso vai acabando. E aí Deus diz: o que eu requero de vocês? Eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês tornem a ser aquilo que vocês eram. Jeremias, capítulo 2, versículo 2 ainda. Quando ele diz assim: olha, o afeto que vocês tinham por mim. Jeremias 2 e 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando éramos recém-casados. Do teu amor quando éramos recém-casados. Essa tradução é a tradução da Nova Linguagem. Aqui na minha tradução está assim: quando era jovem, e do teu amor quando noiva. Na tradução da linguagem de hoje traz assim: do teu amor quando éramos recém-casados.
da tua afeição, do teu afeto, do teu carinho. Porque nós perdemos o princípio da Gênese. Então isso afeta a família, afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta todos os votos que fizemos. E aí lá na hora, então, naquela cerimônia, o pastor vai lá e fala assim: agora você vai repetir as palavras que eu tenho para falar. Você jura cuidar dessa mulher na doença, na pobreza, na dificuldade, na alegria? Eu juro. Você jura honrar o seu marido, cuidar dele na doença, na alegria, na pobreza, na dificuldade? Eu juro. Aí a Bíblia diz assim: quando você abrir sua boca para fazer um voto, cumpre o que você fala. Isso está em Deuteronômio 23. Abre lá. Volta um pouquinho lá. Deuteronômio 23, para a gente não ficar só na conversa. Versículo 21. Então, quando tem todo aquele juramento, eu me lembro do seu amor quando você era noiva, quando você era recém-casada. Meus irmãos, quando eu me converti, quando eu era um membro novo na igreja, eu queria evangelizar o mundo inteiro. Eu chegava cedo da borracharia, eu abria as portas, começava a cantar hino, a minha Bíblia estava lá em cima, pegava o povo lá das religiões, vamos discutir Bíblia, a coisa era feia. Que amor, que força. Deuteronômio 23, versículo 21. Quando fizerdes algum voto ao Senhor, teu Deus, você jura diante de Deus que você vai amar esse camarada aqui? Tem certeza? Tem. Ah, tá bom. Você jura que você vai amar, cuidar dela, papapá? Juro. Aí você faz um voto diante de Deus. E aí Deus diz assim: não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer voto, não haverá pecado em ti. E o que proferiram os teus lábios, isso guardarás, e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, e o que falaste com a tua boca. Muito bem. Então, o problema nosso é que nós esquecemos dos nossos votos. Esquecemos do princípio, da Gênese, do primeiro amor, do afeto. E aí nós vamos deixando essas coisas para trás. E nossa vida vira um vagão. Um vagão que parece que está um peso arrastando. Aonde deveria ter prazer e alegria, tristeza. Aonde deveria ter alegria plena no Senhor, em servir a Deus, em prazer estar na casa de Deus, vira um sacrifício. Então Deus diz assim: eu me lembro. E aí, se você se recordar de Jeremias 2:2, ele falou do afeto, ele falou do amor, e agora ele fala uma coisa mais interessante ainda: quando você estava disposto a me seguir até no deserto, aonde é uma terra inóspita, que ninguém mora, cheia de ermo, e que ninguém semeia, ninguém planta, e ninguém colhe. É quando você tinha o seu coração pronto para seguir a Deus, aonde Deus mandasse você, ou seja lá o que fazer. É quando você
não deixava o deserto influenciar a sua vida na relação, seja na família ou com Deus. Mas você fazia então uma diferença no deserto. Mas hoje, nós nos tornamos mal acostumados. Porque quando a gente lê o restante do texto de Jeremias, do capítulo 2, e vê que Deus colocou eles numa terra boa, numa terra que manda leite e mel, que eles estão morando em casas, que eles estão tudo prosperando, que eles estão bem, o que eles fizeram? Esqueceram de mim. Perderam o princípio. Quando você estava disposto a entrar no deserto comigo, porque você tinha plena confiança em mim. Quando você entrou numa terra inóspita, que não tinha morador, que ninguém transitava por ela, porque você depositou toda a sua confiança, o seu conhecer em mim. E Deus está requerindo isso do seu povo. Cadê o conhecer e o confiar em Deus? Muito bem. Isaías 41, versículo 18. Quando o deserto não torna a sua vida cinzenta, porque quando você tem o primeiro amor, a Gênese, a casa pode ser de sapé. Você pode andar de a pé. Mas você está contente. Quando você não perde a Gênese, tudo que você olhar tem flores e tá bom. Quando você perde a Gênese, sua casa não presta, seu carro não presta, sua família não presta, a igreja não presta, nada não presta. Acabou tudo. Então o deserto que era para você influenciar ele acaba influenciando você. E Deus está clamando isso. Quando você era disposto a me seguir. Isaías 41, versículo 18. Eu abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas, terra seca em mananciais, plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Quando você tem o primeiro amor, quando você não perdeu o afeto, o carinho, quando você não perdeu o amor de recém-casado, quando você não perdeu a plena confiança em Deus, Deus transforma o deserto onde você está disposto a segui-lo em um manancial. Deus transforma o deserto, meus irmãos, nas palmeiras de Elim. Mas isso é quando a gente tem o primeiro amor. Tudo está bom. Nós temos um relacionamento excelente com Deus. O que é de Deus é de Deus. O que é meu. O que Deus tem me dado, o que Deus tem permitido eu ter, a parte que cabe de Deus é de Deus. Ponto, acabou.
O problema nosso é que nós nos tornamos mesquinhos. E tudo que Deus tem feito por nós, nada está bom. Porque nós perdemos então a gênese do primeiro amor de Deus. O afeto, o amor, a confiança, porque conhecemos o Deus verdadeiro que a Bíblia nos apresenta. E aí então Isaías diz: olha, se você tivesse essa confiança em Deus, Deus faz no deserto não influenciar você, mas você influenciar um lugar inóspito, intransitável, que não pode sustentar muitas vidas. Deus sustentou uma nação por 40 anos num lugar onde que não planta e não cega nada. É a nossa insatisfação. Quando você lê o livro de 1 Reis, capítulo 11, e você descobre que o homem chamado Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mulheres por quê? Mulheres porque ele descobria lá um reinado, um reino pequenininho. Então o que ele fazia para agregar aquele reino para ele? Ele casava com a filha do rei. Então nisso ele agregava o reino ao reino de Salomão. E nisso aí ele casou com 700. Concubina, que eram 300, era o seguinte: o camarada devia para ele. Aí ele chegava na casa do camarada, bom, tem a esposa, tem a filha e tem a cunhada. Aí ele vai fazer o peso do balanço, vou levar a filha pela dívida. 300. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11. E aí, quando você... Isso é versículo 1, 2 e 3. Quando você lê o livro de Cantares de Salomão, o livro de Cantares, na verdade, meus irmãos, é uma carta de mágoa. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: se você não encontrar satisfação em um Deus, você não vai encontrar satisfação em quantos? Em 1000. E quando Salomão escreve Cantares, aquilo ali é uma carta de dor de cotovelo. Sabe por quê? Porque ele está escrevendo para a única mulher que ele amou. E sabe o que a mulher falou para ele? Eu não quero a sua carruagem, eu não quero os seus tesouros, eu não quero o seu palácio, porque eu amo um outro homem e ele é um camponês. Abre sua Bíblia em Cantares, capítulo 2, versículo 16. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 16, depois de Eclesiastes. Isso aqui é uma carta de dor de cotovelo. O camarada não se satisfez com 1000 mulheres, porque a única que ele realmente amou olhou bem para a cara dele e falou assim: sai daqui com essa milonga. Capítulo 2, versículo 16. O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Quero dizer uma coisa para você, ó rei: o meu amado é meu, eu sou dele, e ele é um simples apacentador de ovelhas. Então você pega toda a sua riqueza, toda a sua glória,
que lá no capítulo 11 de 1 Reis, porque ele não encontrou satisfação em uma mulher, porque ele teve 1000, e ele não encontrou satisfação das 1000, porque a única que ele realmente queria e amava não quis ele. Por isso não adianta os homens, as mulheres, terem um oásis a cada 6 meses ou a cada 1 ano. Eu quero ver você ficar no mesmo oásis por 40 anos e feliz. 50 anos e feliz. 60 anos e feliz. Porque um casamento é uma arte. Viver um casamento é uma grande arte. Resistir ao casamento é uma arte suprema. Suprema. Então, o nosso querido Salomão, ele teve que amargar a sua insatisfação, porque ele não se satisfez com uma. Não é Deus que vai fazer isso. E por isso então que nosso Deus está dizendo: olha, vocês perderam o afeto, o amor, a confiança em mim. Isso porque eu me opus a todos os seus inimigos e evitei que vocês sofressem. E por isso então, Jesus ele diz assim, versículo decorado da escola bíblica, Mateus 6, 24: ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus ele não quis nem falar assim, ninguém vai servir a 1000 deuses. Não, Jesus já diminuiu lá embaixo, que é para você já saber que não dá certo. E que você não vai achar uma realização nisso. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro. Vai desprezar um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E a Bíblia diz que as mulheres de Salomão corromperam o seu coração. E ele teve que servir quantos deuses? Muitos. Porque a insatisfação, meus irmãos, com a perca da Gênese, do princípio, fez com que o coração de Salomão se corrompesse. Deus, família, relação perpétua, princípio da Gênese. Vamos ler um versículo mais em Jeremias 2. Estamos quase terminando. Agora versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor julgava então todos os inimigos de Israel, e se opunha ao mal. Mas aí o Senhor diz assim: mas naquele momento que vocês eram consagrados a mim, que eu era para vocês a prioridade, a primícia. Deus está dizendo assim: olha, vocês, quando vocês eu era para vocês a primícia de vocês, eu era a prioridade na vida de vocês. Eu não tinha uma outra prioridade a não ser a sua própria vida. Então Deus está dizendo para nós assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Deus ele deixou de ser prioridade, porque ele deixou de ser o afeto, o amor,
a confiança, e agora ele deixa de ser a prioridade. Então, e aí nós vamos levando a nossa vida, o nosso relacionamento, família, relacionamento com Deus, de uma maneira bem ruim. E por isso que as coisas se tornam pesadas, difíceis, complicadas, porque perdemos então o princípio da Gênesis: Deus, família, relação perpétua, duradoura, firme, constante. E aí em Jeremias 2, a partir do versículo 4, então Deus vai fazer mais uma reclamação aqui. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, a todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, tornando eles nulos também. Então, porque nós precisamos de uma religião onde tenha muitos deuses, politeístas, porque a hora que aquele não nos servir, a gente joga fora e coloca outro no lugar. Versículo 5, 6. E sem perguntarem aonde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, de uma terra de ermos, de covas, de terra de sequidão, sombra da morte, uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis do fruto do seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e a minha herança fizeste abominável. Os sacerdotes disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei, deixa eu ler aqui. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, andaram atrás de coisas que não têm nenhum proveito. Porquanto ainda pleitearei convosco, Senhor, até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar, de Chipre. Olha, mande mensageiros a Quedar, atentai bem e vede, jamais sucedeu uma coisa semelhante. Deus está dizendo assim: mostra para mim qual nação, qual povo que tinha um Deus que não era Deus e que trocou o Deus deles. Manda mensageiro para Chipre, manda mensageiro em Quedar, pergunta nas nações, qual nação trocou o seu Deus, sendo ele não Deus? Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retém as águas da chuva. Deus diz: eu tenho uma reclamação contra o meu povo. O meu povo esqueceu o primeiro amor. O meu povo não se lembra mais como com tanto amor e carinho eles me tratavam. O meu povo não se lembra mais do amor, daquele primeiro amor, quando nós nos conhecemos. O meu povo perdeu aquela plena confiança que eles tinham em mim. O meu povo, eles não entenderam. Eles me abandonaram. O meu povo deixou. O meu povo me deixou. Eu deixei de ser exclusivo Deus para eles. Um só Deus. Eles perderam o primeiro amor deles. E eu tenho essa queixa contra eles. Vocês cavaram um buraco que não retém uma água pura.
Eu coloquei vocês numa terra boa, para beber, comer, uma terra que tem leite e mel. Eu coloquei para vocês água pura para vocês beberem do meu manancial. Mas vocês preferiram cavar um buraco onde ajunta uma lama e beber dela. Por isso, meus irmãos e irmãs, seja no nosso relacionamento da nossa família, seja no nosso relacionamento com Deus, nós devemos voltar e nos lembrar do princípio, do primeiro amor, de novamente aquele amor puro, fervoroso, porque Deus, Ele continua nos amando, porque com um amor eterno Ele nos amou. E nós nos tornamos ingratos a Deus. Nós nos tornamos insatisfeitos em Deus. Nós deixamos de cumprir os nossos votos diante de Deus. O último versículo que eu quero ler está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É com esse amor eterno que Deus nos ama. E Deus, Ele não perdeu o princípio do seu amor para conosco. O problema, meus irmãos, é que nós perdemos isso. E isso influencia no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no relacionamento que nós temos com Deus. Deus, Ele não perdeu o seu princípio. Nós sim. Lembra-te de onde você caiu. Torna a praticar as primeiras obras. Lembra do afeto, do amor, da confiança, do conhecer e confiar, das primícias, da prioridade. Lembra dessas coisas. Lembra do seu esforço que você nunca mediu para nada. Quero dizer uma coisa para os irmãos, para as irmãs. As pessoas não medem esforços para ir num rodeio, seja onde quer que ele for. Pessoa não vê gasto nem custo para ir numa boate. Pessoa não vê frio, chuva, tempo, condições financeiras. E vai. Ele se esforça. E aí Deus pergunta para a gente: e você, meu querido? O que aconteceu com você? Fala para mim. De tudo que você tem, está faltando alguma coisa? Lembra-te de onde caíste. Isso é Deus
família, relação perpétua, desde o princípio. Meus irmãos e irmãs, vamos ficar de pé, vamos orar com o nosso Deus, né? Se você puder ficar em pé, nós esticar no corpo. Chegou o frio, estamos no mês de julho, é época do frio, vai fazer frio mesmo. Não é? Tá certo. Então, o evento lá de Quintana foi mudado, né? Devido ao tempo. Então nós vamos estar conversando com os irmãos lá em Quintana, se Deus quiser, na terça-feira, para então remanejarmos então o dia, um dia propício, né? A gente poder estar indo para lá. Deus não quis que fosse nessa sexta-feira. O dia que Deus quiser, Ele vai deixar tudo prontinho, estabelecido, a gente poder ir. Né? Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra que veio falar, Senhor, ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude mesmo, Senhor, a sempre estar, Senhor, lembrando do princípio da nossa vida, do nosso casamento, do nosso amor, do nosso afeto, da nossa confiança, Senhor, das prioridades que nós tínhamos, do esforço, Senhor Deus, que não medimos, ó Pai, e que não vimos também dificuldades para nada. E então eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor falou conosco através da sua palavra e reanima, Senhor, então o coração, acende, Senhor Deus, o desejo dentro dos corações, das almas e das vidas, ó Deus, para estarem então, Senhor, se lembrando, voltando, Senhor Deus, a praticar então aquelas primeiras obras, Senhor, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, Pai. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, daqueles que estão enfermos, que estão enfrentando, Pai, problemas de enfermidade. Peço que o Senhor esteja então abençoando. Mais uma vez eu peço, Senhor, nosso irmão Renivaldo, cuida dele, Senhor, nas estradas. Cuida dos nossos demais irmãos que não vieram, Pai. Abençoe a cidade de Oriente, de Pompeia, de Quintana, de Herculândia, o estado de São Paulo. Abençoe a cidade de Marília, Senhor. Abençoe o nosso governo, Pai. E o Senhor esteja, então, Senhor, abençoando nossos governantes, para que, Senhor, possamos viver vidas tranquilas e com liberdade, Senhor, e força, falar da sua palavra. Pai querido, nos ajuda sempre a cumprirmos, Senhor, os votos que fizemos diante de Ti, dentro do nosso casamento, Senhor, diante, Senhor Deus, do Teu povo. Então nós Te clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos faça, Senhor Deus, sempre compreender, sempre, Senhor Deus, entender, e de tudo aquilo, Senhor, que nós venhamos a não entender, Pai, que possamos mesmo assim ser obedientes a Ti, sabendo que foi o Senhor que nos ordenou, e sabemos, Pai, que tudo que o Senhor nos ordenou é para o nosso bem. Pai eterno, despede-nos então com a sua paz, e obrigado, Senhor, pelas crianças da escola bíblica, Senhor, que apesar do frio, elas vieram, Senhor, e queremos Te agradecer por isso, Pai. Pedimos pela salvação de todas elas também. E é em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos sempre e sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Vão em paz, cada um.